Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de elevarmos as nossas súplicas, os nossos agradecimentos, mas também os nossos louvores ao Pai que nos ama, ao Pai que nos criou. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Iniciemos este nosso encontro de hoje voltando o nosso coração para a ação de Deus e olhando dentro das leituras que nos remetem às reflexões hoje sobre a atitude nossa em relação a Jesus. Hoje nós vamos ver a conversão de Paulo, vamos ver a obediência de Pedro e o poder que Jesus dá a esses discípulos, a esses apóstolos, pela sua fidelidade, pela sua demonstração de amor e obediência ao plano de Deus. Por isso, convido você a nos unirmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós e ilumine os nossos corações, as nossas vidas e modifique em nós tudo aquilo que não agrada a Deus, para que nós possamos, quem sabe, um dia também dizermos o sim que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, disse para Deus e também o sim que os seus discípulos, que os seus apóstolos também disseram. Hoje, neste domingo, a igreja comemora a memória dos santos São Pedro e São Paulo. Foi dia 29 de junho, mas a igreja comemora a festa sempre desses dois santos de grande importância da igreja. Todos os santos o são, mas esses se destacaram pela sua fé, pela sua obediência, pelo seu amor dedicado a Deus e à sua obra. Por isso, a igreja celebra sempre no próximo domingo, hoje dia 3 de julho de 2021. E nós vamos ver, no exemplo desses dois santos, como o verdadeiro cristão batizado e assumindo a sua fé deve agir no meio de sua comunidade. Por isso, peçamos: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia de hoje nos traz o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Vamos, com muita atenção, ouvir o que João nos diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez se o amava. E Jesus respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir.
Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, dentro da liturgia deste domingo, nós vamos ver as leituras se direcionando para o exemplo deixado por esses dois grandes apóstolos de Cristo. Pedro, conviveu com o próprio Cristo, foi chamado pelo próprio Cristo a deixar de ser pescador e seguir Jesus, para depois vir a assumir a posição de Jesus dentro da igreja, conduzindo o seu povo, catequizando o seu povo, evangelizando e convidando a todos à conversão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim, realizando tudo aquilo que o próprio Cristo deixou como poder para que ele assim fizesse. Pedro, numa demonstração de amor, foi fiel, conduziu a igreja de Cristo com muito louvor, com muita dignidade e, por fim, se martirizou morrendo também como Cristo crucificado. Diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, virado ao oposto de Cristo, porque não se considerou digno de ter uma morte igual à morte do próprio Cristo. E isto é uma demonstração extrema de amor, de confiança, de tudo aquilo que Jesus representou na vida de Pedro. Pedro foi fiel, Pedro muitas vezes se foi impetuoso, foi truculento, foi agressivo em algumas situações, até que a Bíblia nos relata, mas Jesus sabia que o seu coração era de amor, o seu coração era repleto de misericórdia e principalmente o seu coração estava preparado para assumir a missão de dar continuidade da evangelização, do anúncio e da construção do reino que Jesus veio fazer no meio da humanidade. Por outro lado, também vemos as leituras se direcionando à vida de Paulo, ele relatando aos Gálatas a sua conversão, e ele diz assim: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou-me revelar-me o seu Filho para que eu não pregasse entre os pagãos, mas para que ele fosse pregar em terras distantes. Paulo foi o nosso maior exemplo de missionário, de anunciador do reino de Deus, com a sua coragem e com a sua capacidade adquirida através dos dons do Espírito Santo e através da sua conversão. Ele não viveu entre os apóstolos de Cristo, mas ele foi convertido e convidado a anunciar o reino pelo próprio Cristo. Estando preso, Paulo recebeu a visita de Jesus, Jesus entrou em seu coração, lhe perdoou de todos os seus pecados, que com certeza não eram muitos, porque Paulo, como soldado, era um dos maiores perseguidores e aqueles que tiravam a vida daqueles que se proclamavam cristãos. Então Paulo agia de maneira muito errada contra Cristo, que veio em seu auxílio e fez nele a obra da conversão e conseguiu com que Paulo se tornasse o maior anunciador do reino de Deus dentre aquele povo em lugares mais distantes, em terras desconhecidas, como podemos ver em vários relatos deixados pelo apóstolo em suas cartas que constam dos livros das Sagradas Escrituras. Olhemos então, meu irmão e minha irmã, para o exemplo desses dois apóstolos, para que nós possamos tirar deles alguns propósitos para a nossa vida, para nos tornarmos fiéis ao Cristo que deu sua vida por nós e para levarmos adiante o plano da construção do reino de Deus no meio dos homens. Assim como Maria, nossa mãe da misericórdia, também o fez. Ela fez parte em especial, trazendo para nós, de forma humana, o Cristo Jesus, que é o amor de Deus, a misericórdia de Deus encarnada, para que chegasse até nós a compreensão
do tamanho do amor e da misericórdia que o Pai tem por nós. Não esqueçamos sempre de pedirmos a intercessão a todos esses santos e santas de Deus, a Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, para que nós possamos um dia, através da nossa conversão e da nossa ação missionária aqui neste mundo, chegarmos também ao reino dos céus. Irmãos e irmãs, convido você a fazermos juntos agora, com muita fé e com muita devoção, a oração que Santa Faustina compôs para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Maria, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Irmãos e irmãs, obrigado pela sua companhia. Fiquemos todos com Deus e não esqueçamos de estarmos sempre ligados pela oração e pela intercessão de todos os santos e santas que Deus acolheu em seu reino, para que um dia nós possamos também fazer parte deste mesmo reino. Que todos tenhamos um bom domingo, um bom dia, um santo domingo. E que Maria, nossa Mãe da Misericórdia, através da sua intercessão, traga até nós as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia,